não imaginava que um dia eu seria pastor aqui no Arsenal, né? Eu era pastor em Teresópolis, estava quietinho na minha lá, tranquilo, né? E um dia eu ouvi a voz de Deus, que Ele tinha um povo para me cuidar, e eu disse para Ele o que nós vamos ler agora, amém? E eu quero agradecer, e não foi de propósito que eu fiz essa mensagem eu recebi do Senhor há aproximadamente uns 3 meses atrás. Eu escrevi, na realidade será uma série de mensagens que eu começo hoje, e tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, como Deus é bom, né? E eu não ia nem pregar essa mensagem hoje, mas eu fiquei tão cansado hoje com o nosso almoço, que foi uma bênção, irmão. Aplauda Jesus aí. Foi uma bênção. Assim, foi extraordinário o que Deus fez, muito, muito superior de tudo aquilo que a gente já viveu, e a gente ultrapassou as nossas expectativas e aquilo que a gente imaginava, né? Isso prova que quando todos participam, fica mais fácil, né? E eu quero agradecer a todos os irmãos que doaram algum tipo de doação. Eu quero agradecer os irmãos que venderam, né? E eu queria de pronto que alguém pudesse chamar o Jefferson lá fora para mim, por favor. O nosso Jefferson lá que está no estacionamento, né? E eu quero agradecer, porque vocês se empenharam. Está até de colete para ninguém ter dúvida. Esse camarada, ele está fazendo um ano aqui na igreja. Deu muito trabalho para os anjos, agora ele está dando trabalho para o inferno. Não é isso? Agora o inferno aqui, meu filho, está enrolado com ele. Ele não é mole, não. E ele vai ganhar todo mundo. Ele falou, eu vou ganhar todo mundo. Amém? Engenho do mato, engenho do mato não, engenho o quê? O engenho do roçado que se cuide, porque ele vai passar o roçado lá, né? Porque os campos estão brancos lá, não é isso? E esse menino, ele vendeu quase 15 quentinhas, de verdade. 20? É porque tem uns 5 dos amigos lá. É verdade, 20 quentinhas dos amigos lá. Eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida dele. Amém. Nós demos para ele um presente. Nós demos para ele um pudim, né? Um pudimzinho. Obrigado, filho. Te amo, cara. Tamo junto. Amém, irmãos? Eu quero louvar a Deus, porque a disposição é isso. O menino trabalha até a semana toda, mas ele tirou um tempo da vida dele para vender. Entendeu o propósito? E a mensagem de hoje, há 3 meses atrás, depois que aconteceu tudo que aconteceu na vida da minha família, que os irmãos já sabem sobre o meu pai, Deus me deu uma palavra sobre fé, e a gente ministrou sobre fé na igreja. Isso fez muito bem para mim, né? Porque eu entrei em fé no nível assim, no nível sobrenatural. Eu já via meu pai curado, eu já via as coisas acontecendo, e a fé nos proporcionou isso. E dentro desse mesmo contexto, a gente é tentado a parar. A gente é tentado a dizer, vou dar um tempo agora, vou cuidar um pouco mais da minha família, vou cuidar um pouco mais das coisas lá de casa, vou para Teresópolis, vou ficar lá com meu pai, eu não sei o que vai acontecer, e a gente é tentado a isso. E quando eu estava num dos meus devocionais, o Senhor, Ele ministrou meu coração, e eu com essa busca de Deus, falei, Senhor, eu acho que eu vou tirar uma licença, vou tirar uns dias, tirar um mês de férias, e vou ficar aqui com meu pai. O Espírito Santo falou para mim assim, a ti foi proposto, e você está disposto? Porque aquele que colocou a mão do arado, não pode olhar para trás. E eu tomei-lhe uma de direita, e eu falei, opa, Senhor, não precisa
não precisa ser tão pesado. Ele falou: abre a Bíblia aí, meu filho. Eu abri a Bíblia, que está aqui em Isaías 6, versículo 8. E porque o nosso Deus, ele tem pressa para concluir algo que seria muito rápido. Ele diz: eu vou e volto sem demora. Porque existia um movimento espiritual da parte de Deus, em que o tempo não demorasse tanto como está demorando. Quantos acham que Jesus está demorando para voltar aí? Vocês não acham, não? São 2000 anos. Ele falou: eu vou e já sem demora. Então tem 2000 anos. E uma das coisas que eu entendi, que o que atrasa é que a noiva não está pronta. O que atrasa a volta do Senhor é porque a noiva não está pronta. E vocês que são mulheres aqui, já casaram, né? Só há o casamento quando a noiva entra na igreja, entra para o altar. Enquanto a noiva está dentro do carro, não tem casamento. Então, Deus está falando comigo nesses dias, e eu ouvi essa voz, Isaías 6, versículo 8. Alguém pode abrir, por favor? Diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, Isaías? E a quem há de ir por nós? Então Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós seremos uma geração de dispostos, homens e mulheres dispostos, e não só propostos. Nós queremos sair dessa fase, Senhor, entrar numa outra fase, de estar disposto verdadeiramente. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Preciso contar histórias de Isaías, porque vocês já conhecem. Se vocês não conhecem ainda, abra o livro de Isaías hoje, essa semana, e leia o livro de Isaías. Mas eu quero transportar esse texto para os nossos dias. O Senhor, Ele tem buscado pessoas, o Senhor tem chamado pessoas. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor te chamou e você ouviu a voz dEle para estar aqui hoje. Talvez você entrou aqui para receber uma palavra de cura, e eu declaro que você receberá essa palavra. De repente você entrou aqui com uma palavra de libertação em uma área da sua vida, e eu declaro que você vai receber uma palavra de libertação. Mas a maior transformação que Deus quer fazer na vida do ser humano é colocar o propósito dele nesse ser humano. Nós não podemos ser mercadores, negociadores e queremos ser usuários da igreja. Deus quer que você seja membro da igreja, não só usuário dela. Você não pode chegar aqui e sentar nesse ar-condicionado que para muitos está muito gelado, e para mim que estou sem voz, eu mesmo estou um pouquinho gelado, mas está gostoso. Você não pode chegar aqui e achar que a cadeira é boa. Vocês têm que entrar aqui dizendo: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero estar disposto a cumprir o teu ID, a falar do Senhor. Deus sempre tem planos e propósitos, chamados, direções para mim e para você. O céu, ele se move quando ele encontra um coração disposto. O céu, o propósito eterno de Deus, ele só vai se mover, ele só vai cumprir quando ele encontra um coração que diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O céu está clamando há 2000 anos, o céu está clamando há muito tempo, dizendo: a quem enviarei? Como vai? Quem vai ir por nós? E muitas das vezes nós aceitamos ao Senhor. Quem aceitou Jesus aqui fez uma boa coisa. Mas não é só isso. Por quê? Porque o Senhor, ele quer lhe enviar. E tem muitos que só foram chamados, mas não passaram para outra fase de serem lançados. O Senhor, ele tem pressa em lançar você.
O Senhor, Ele tem pressa em te usar, porque quando o céu se move ao teu favor e você ouve a voz, há uma expectativa no céu que o seu coração esteja disposto de cumprir aquilo que Ele falou para você. Cada um dentro das suas dimensões e dificuldades. A proposta, ela sempre vai vir do alto, mas a disposição nasce na decisão do ser humano. O homem decide o que quer fazer da vida. O homem cumpre a sua decisão. Você está aqui porque você decidiu. Obrigado, Valmir. Você está aqui porque você decidiu, mesmo que a tua mulher te obrigou. Que muitas das vezes a Cristina já me obrigou a vir para a igreja. E ela era mulher sábia. Porque um dia eu estava muito mal dentro de casa. E ela falou: nós vamos para a igreja. Nós estávamos até meio de bico. Eu falei: não vou arrumar as crianças, você vai me levar na igreja. Eu botei ela no caminhão, naquela época a gente tinha caminhão, lembra, amor? Botei ela no caminhão e fomos no caminhão, com aquele caminhão grande. E paramos na igreja. O estacionamento lá era enorme. Entrei com o caminhão levantando poeiral danado dentro da igreja, no estacionamento. Parei o caminhão lá no fundo, saí aborrecido. Sentei no final da fila. Ela falou: você vai sentar aí? Eu falei: vou. Eu vou lá para o meu lugar. Foi lá para frente, sentou na primeira fileira. Eu fiquei lá atrás. Aí o pessoal olha assim e fala: ih, está brigado. E estava mesmo. Estava ruim, o negócio estava empenado. O pastor começou a pregar. A palavra dele, a palavra que foi a primeira palavra que eu preguei aqui nessa igreja quando eu assumi a igreja. Muito obrigado. Você é minha ovelha mesmo. Salmos 23. Ele pregou sobre Salmos 23. E ele pregava, ele dizia, o tema da mensagem: ovelhas, o que elas precisam. Irmão, o homem bateu, mas bateu com vontade. Parecia que ele estava com duas pedras na mão, meu. Onde ele olhava, ele batia. Meu Deus do céu. No meio da palavra, eu já estava no meio da igreja. No final da palavra, eu já estava no altar de joelho, dizendo: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, perdoa. Porque às vezes a gente é assim. Nós desanimamos muito fácil, meu irmão. Nós desistimos muito fácil das coisas. Sabe por que a gente não termina uma universidade? Porque a gente desiste muito fácil. Sabe por que a gente não fica no emprego muito tempo? Porque a gente desiste muito fácil. Às vezes a gente é inconstante e queremos transportar isso para o relacionamento. Queremos transportar isso para dentro do relacionamento com Deus. Não tem como. Ouve aí. Não tem como. Relacionamento de Deus, ele começa no céu, mas ele precisa ser materializado através do ser humano. Por isso que ele fala: eu vou viver através de vocês. Vocês serão minhas testemunhas. Então, querido, nós temos uma responsabilidade. É proposta do céu. É proposta do céu. Mas está disposto é decisão sua. É a minha decisão. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Não tem nada que não mude com o coração disposto a mudar. Eu cheguei para ela, falei para ela no final do culto, falei para ela: olha, eu nunca mais você vai pedir para mim vir para a igreja com você, porque eu estou disposto a cumprir aquilo que Deus tem para mim. E a nossa vida mudou. A grande questão é que Deus já nos propôs isso há muito tempo. Mas a pergunta é: você está disposto? A pergunta é: você está disposto? Até quando você está disposto? Ou até onde você está disposto? Até que nível que você está disposto a renunciar? Até que nível você está disposto a dizer, abrir mão de dizer: viva, Senhor, através de mim? A que nível que você está? Porque quando a gente entra nesse nível de entrega para o Senhor, as coisas começam a contribuir para o nosso bem. Sabe aquele texto que você lê, que você fala: todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Presta atenção, amar a Deus é cumprir aquilo que Ele fala.
Você ama o seu pai quando você obedece o que ele manda você fazer. O amor, ele é revelado através de atitudes e não de palavras. O seu amor, o amor da tua vida, seu marido, sua esposa, sua namorada, seu namorado, a namorada que você vai ter, ou o marido que você vai ter, em nome de Jesus, você vai querer dessa pessoa atitudes de amor a seu favor, e não só dizer no WhatsApp: amor da minha vida, eu te amo. E às vezes você nem fala isso, mas o reino dos céus também é assim. Ele vai saber se você ama quando você pratica o que ele quer. Por isso que ele pergunta para Pedro, lembra a pergunta de Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro responde: Senhor, eu te amo, claro que eu te amo. Ele vai e diz: Pedro, tu me ama mesmo? Claro que eu te amo, Jesus. Mas Pedro, você tem certeza que me ama? Claro, Jesus, que eu te amo. Jesus, então vá e apacenta as minhas ovelhas. Cara, amar a Deus é você de verdade entender o seu propósito e dizer: eu vou fazer. Por quê? Porque nós somos assim. A grande questão é saber se a gente está disposto. Porque proposto foi. Fala assim: proposto é diferente de estar disposto. Por quê? Proposto é aquilo que se coloca para alguém. Por exemplo, há uma proposta para você ir para um novo emprego. Você tem a proposta, foi-lhe proposto, mas ir por outro emprego requer uma decisão. É você dizer: eu estou disposto. E a gente entende isso. Então, disposto é diferente de estar proposto. Mas no reino dos céus, tudo foi proposto. Tudo foi proposto. O Senhor já tem coisas para você. Amém ou não amém? Agora, correr, primeiro ponto. Deus sempre terá um plano. O céu sempre vai propor para cada um de nós um plano. Fala assim: o céu já tem um plano. Abre a sua Bíblia em Jeremias 29, versículo 11. Preste atenção. Fala assim: Deus sempre tem um plano. Presta atenção, você nunca está sozinho. A sensação de estar sozinho é a sensação de estar longe. Está entendendo ou não? Compreendendo? Me sinto tão sozinho, é porque você está longe. Por exemplo, ontem à noite eu me senti tão sozinho na minha cama que minha esposa estava longe de mim. Mas hoje ela está perto. Hoje eu vou deitar na minha cama e vou me sentir perto, porque ela está perto. Está entendendo ou não? Todas as vezes que você fala assim: estou me sentindo sozinho, o Espírito Santo está rindo de você. Nem mal sabe ela ou ele que eu estou do lado dela e ela não está me sentindo, porque faltou relacionamento. De repente você está tão próximo, mas você está tão longe. Então, estar disposto é entender que quando Deus está dentro da gente, a gente nunca vai estar sozinho. Ele sempre vai estar no nosso lado. Ah, pastor, eu estou passando uma dificuldade muito grande. Não importa, Ele vai estar com você. Se você passar pela prova, eu vou estar com você. Ele diz que Ele vai estar com você no meio da tempestade. Amém? Jeremias diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Fala assim: Deus pensa em mim. Não é igual aquela canção: pensa em mim, chore por mim, liga para mim. Não é nada disso. Isso é uma outra história. Ele está dizendo: eu tenho pensamentos de vocês. Agora, ter um pensamento
existe um processo para esse pensamento se tornar realidade. Então vamos lá. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz. O cara estava vivendo uma luta terrível, Jeremias. Se você lesse, você entender o que ele está dizendo aí. No meio da escassez, da tribulação, meu irmão, Babilônia em cima do cara, meu irmão. E ele está dizendo assim, ó, eu bem sei, Jeremias, que eu tenho um bom pensamento de você. Está vendo essa guerra que você está vivendo interna aí? Se preocupe não, eu já tenho pensamento de paz para você, e não de mal. Agora eu te pergunto uma coisa: quem está passando uma guerra aí? Quem está passando uma dificuldade aí? O Senhor está dizendo para você, eu bem sei, os pensamentos que eu tenho sobre você são pensamentos de pão, do bem e não de mal. Eu tenho pensamentos de vida e não de morte. Eu tenho pensamento de transformação. Eu tenho transformação para você, cura para você. Ele está dizendo que vai nos prosperar. Meu texto diz assim, porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano algum, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Sabe por quê? Porque quando a gente só é disposto, só nos é proposto e a gente não é disposto, a gente fica sem visão da esperança do futuro, porque a gente fica na beira do muro. E quem está em cima do muro toma pedrada dos dois lados. Então saia do muro hoje, pule para o outro lado, pule para o outro lado e mergulhe em Deus. Comece a gastar o teu tempo lendo a Bíblia, comece a gastar o teu tempo buscando o Senhor, comece a buscar o teu tempo buscando a Deus, buscando a plenitude da presença de Deus na sua vida, e Deus vai começar a se revelar a você os planos que Ele tem para você e para a sua família, para a sua casa. Sabe por quê, queridos? Antes de você nascer, Deus já tinha uma proposta para a sua existência. Você acredita nisso? Nada é acidental, irmãos. Nada é acidental. O propósito, ele precede o nosso nascimento. Que loucura, né? O propósito de Deus para nós, ele precede até o teu nascimento. Que loucura, né? Eu estou falando besteira, então abre a Bíblia. Abre a Bíblia em Efésios 1, versículo 4. Versículo 4. Aqui, ó, está aqui, muito obrigado, muito rápido esse menino. Como também nos elegeu nele antes do quê? Aquele que planejou a sua vida e a sua existência, planejou antes da fundação do mundo. Então você não é um acaso, amém ou amém? Você não é um acidente, você não é um acidente comum, não. Deus planejou você, Deus olhou para você, Ele olhou os seus olhos, sua boca, seus cabelos. Ele planejou você, Ele escolheu você e tornou você essa pessoa que você é. Deus, Ele não improvisa nada, nós que improvisamos. Tem gente aqui que é o rei da gambiarra. Uma chave de fenda, um alicate, um arame, ele faz coisa que você nem imagina. Mas o nosso Deus não é isso. O nosso Deus, Ele chama a existência as coisas que não existem. Então não tem nada que você peça a Ele que Ele não possa fazer. Então não tem nada que você clame a Ele que Ele não possa te responder. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele chama a existência aquilo que não existe. Deus nunca vai improvisar, meu irmão. Quem improvisa somos nós. O baterista improvisa, o baixista improvisa, o tecladista
tecladista improvisa, o guitarrista improvisa, mas o nosso Deus não. O que Ele faz são planos, Ele faz pensamentos, Ele tem desejos em nos abençoar. O que eu preciso é simplesmente ouvir a voz e me colocar na posição que Ele quer. Deus não improvisa, Ele propõe planos eternos. Mesmo que você esteja vivendo uma fase ruim, uma fase muito difícil, mas essa fase, ela é passageira. Não se desvie, não desanime, porque o inferno vai querer que você desanime, para que você vá fora do propósito. Mas Deus chamou você aqui hoje para trazer você de volta para o propósito, trazer você de volta para a direção que Ele tem para você. Deus não te salvou para você só sobreviver aqui na terra. Deixa de ser cabeção. Deus vai cumprir em você aquilo que Ele planejou. Se a sua família não acredita, eu acredito que Deus vai fazer. Deus vai te prosperar, vai te abençoar, vai te livrar de tantas coisas ainda que você nem imagina. Sabe por quê? Porque Deus não salva ninguém à toa. Foi por isso que Ele escreveu: desde a fundação do mundo eu escolhi vocês. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. A proposta de Deus, ela não é simplesmente uma falácia. A proposta de Deus que Ele tem nos proposto hoje, ela não é uma falácia, ela é uma semente. Fala assim, uma semente. É uma semente. Então grava nisso. A proposta de Deus é uma semente, mas a sua disposição é o solo fértil para que essa semente cresça, floresça, multiplique e dê muito fruto. Então, o que Deus está propondo para mim e para você é a semente, mas ela vai germinar só se você quiser. Esse é o problema do ser humano, porque Deus só faz se você quiser. Ele não arromba porta. O Apocalipse diz isso, e a gente vai ler daqui a pouco sobre isso. Ele não arromba, Ele está à porta e bate. Aquele que entende isso, irmãos, a mente abre e avança. Amém? Segunda coisa, segundo ponto, e a gente vai parar nele. Não vai dar para fazer todos, são 6 pontos. São 2 semanas ministrando. Segundo ponto, a proposta exige sempre uma resposta e não um discurso. Preste atenção, olha o português. O professor de português está aqui sentado na minha frente. Preste atenção. A proposta exige uma resposta, não um discurso. Nós somos bons nos discursos, mas somos ruins na resposta. Discurso é mole, mas resposta é palavra. Eu vou, eu faço, conta comigo. Isso é resposta. O que Deus quer não é o seu discurso essa noite. O que vale tudo isso? Lágrimas vazias. Não é isso que Ele quer. Ele quer a sua resposta hoje. E a pergunta é: você está disposto? Porque Ele foi proposto. Amém? Apocalipse 3, versículo 39. Abre aí, filhão. Lembre-se, pois, é isso mesmo. Não, 3:20. Apocalipse 3:20, desculpa, 3:3, né? Isso aí. Obrigado, filho. Eis que estou à porta, e o quê? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, e o quê? Abrir a porta, vírgula, entrarei até ele, vírgula. Irmão, ele está dizendo que você tem que ter uma ação aí. Você tem que fazer alguma coisa.
está dizendo que ele vai entrar de qualquer maneira. O nosso maior problema é que a gente quer gastar a nossa vida do nosso jeito, que a gente acha que vai ficar muito velho e não vai aproveitar a vida. Meu irmão, pensa nisso não. Vai no é Caingá não, como é que é o nome aqui? Maruí. Vai no Maruí. Está cheio de gente nova lá, que não aproveitou a vida e não teve tempo de se arrepender. Está entendendo ou não? Decida o que Deus quer. Quer viver uma vida extraordinária? Mude de lado. Muda de lado. Vem para Jesus. Por quê? Porque Ele tem vida e vida é abundância para você. Porque Ele nunca vai roubar a tua porta. Ele vai sempre dizer: ó, eu estou à porta e bato. Ah, pastor, mas eu já tenho Jesus. Mas já decidiu fazer o que Ele mandou? Ou você ainda está buscando os seus próprios interesses? Deus, Ele bate, mas quem decide abrir sou eu e você. Há pessoas que oram por um propósito, mas as pessoas elas fogem quando esse propósito exige uma ação ou uma renúncia. Ah, eu quero isso. Mas quando lhe é proposto aquilo que você quer e você vê o contrato, você nem quer assinar o contrato mais, você desiste. Sabe por quê? Porque há pessoas que oram por alguma coisa, mas fogem do propósito porque acham que é pesado demais. E esse é o erro. É pesado demais se você quiser carregar. Mas o que Jesus falou para a gente? Venha com a sua carga, com o seu jugo, troque comigo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é leve. Então, quando Deus te propõe alguma coisa, não é para te colocar um jugo na tua mente, não é para você, eu vou parar de viver. Não, você vai ter vida em abundância agora daqui para frente. É agora que você vai começar a viver, porque até agora você estava existindo, mas em Cristo, quando Jesus entra na vida do ser humano, quando Jesus entra de verdade e a decisão acontece, tudo muda. O céu propõe, mas o nosso livre-arbítrio, e esse é o nosso problema, o livre-arbítrio humano é a porta de entrada para esse cumprimento. O nosso livre-arbítrio é que vai ser a porta para nossas decisões e para que aquilo que Deus planejou se cumpra na nossa vida. Então nós precisamos entender uma coisa: propósito sem disposição é uma teoria espiritual. Propósito sem dizer: Deus, eu estou proposto. Por exemplo, fala da gente aqui. Nós estamos dizendo que essa semana será um encontro com Deus. Nós estamos dizendo que essa semana será o nosso encontro com Deus. E nós falamos: gente, vocês vão para o encontro. Até parece que a gente quer implorar para a pessoa ir, para que a pessoa seja abençoada. Mas a pessoa precisa estar disposta. Se não há disponibilidade, não tem como ir. E a gente super entende isso. Mas também, por sua vez, quem trabalha no encontro, que vai trabalhar nessa semana, precisa estar disposto, porque precisa renunciar um final de semana com a família para estar lá, servindo aqueles irmãos que estão passando, fazendo comida para eles, dando café para eles, servindo água para eles, orando por eles, jejuando por eles. Todo um processo que nós precisamos estar dispostos a fazer. E o fechamento disso é quando as pessoas chegam na igreja e você olha para as pessoas e vê que elas foram transformadas, que algo aconteceu com essas pessoas. Isso é o resultado. Então, estar disposto, meu irmão, é o que a gente precisa fazer. O Senhor, Ele quer que você esteja disposto. O que diferencia os usados por Deus dos que só assistem à resposta? Há uma diferença. Há
uma diferença daqueles que são usados por Deus, porque aqueles que são usados por Deus, eles também receberão o seu galardão. O Senhor vai te dar um galardão, o Senhor vai te abençoar. E aqueles que não estão dispostos só vão observar a resposta que você recebeu. Às vezes muitos recebem a resposta e outros não. Sabe por quê? Porque às vezes Deus tem os seus modos e tempo para responder. Mas quando você se coloca na posição de Deus, Deus sempre vai te responder. Nem que a resposta seja para você: filho, filha, a minha graça te basta. Porque Paulo um dia chegou para o Senhor e disse: Senhor, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais viver com assim. Eu tenho um mensageiro do inferno me esbofeteando todos os dias. Há um espinho na minha carne que me dói todos os dias. Eu preciso que o Senhor arranque isso de mim, que o Senhor me cure, que o Senhor faça. O Espírito Santo falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Viva na graça, porque ela vai te completar. Você nunca mais ouviu falar que Paulo reclamou do espinho na carne, porque quando você entra na graça, você começa a depositar na graça a sua confiança. Fala assim: a graça do Senhor me faz viver uma vida melhor. E para terminar, queria que o ministério louvor viesse aqui. Oferta. Não fiz. Vou fazer no final. Obrigado. Estava tão animado para pregar hoje. Tão cansado. Ainda vou receber uma querida irmã ainda aqui. Ainda vou orar pelos aniversariantes. Por isso que eu estou tentando terminar agora. Vou fazer oferta. A gente vai fazer depois desse momento. Amém? Você pode se colocar de pé? Você que está escrevendo aí, levante de pé com a sua caneta na mão para você escrever essa frase. É uma frase que falou muito no meu coração. Cadê o faz uma figurinha dessa frase para mim, por favor. Posta lá. Irmãos, parênteses aqui. Eu não sabia que eu era tão famoso assim. Peguei o celular do irmão hoje só para ver um negócio. Cliquei naquele botãozinho que aparece as figurinhas e só tinha figurinha minha. Rindo. E o pior, você não sabe que eu cliquei e mandei tudo para mim. Amei as figurinhas. Presta atenção aqui, queridos. Deus, Ele nunca vai abençoar a sua intenção enquanto não houver uma decisão. Não adianta você falar de boca para fora. Ele precisa olhar o seu coração. Deus nunca vai abençoar a intenção do homem se nela não for permeada de decisão. Eu vou terminar com esse testemunho. Quando eu fui chamado para vir para cá, eu ouvi a voz de Deus. Cristina tinha uma loja em Teresópolis e a gente conversou muito sobre isso, porque era algo que me trazia recurso, me ajudava muito financeiramente. A gente tinha uma vida muito estável, morava num apartamento muito bom, piscina, sauna, muito bom, muito confortável. Jefferson teve a oportunidade de ir lá em casa, Fefe teve lá em casa, alguns discípulos eu consegui levar lá logo no início. E a gente teve que abrir mão de muita coisa para estar aqui. Houve uma decisão que eu e essa mulher tivemos dentro do nosso quarto. E ela falou: a gente vai abrir mão de dinheiro. Eu falei: vai, porque Deus vai sustentar a gente. Eu falei: amor, Deus vai sustentar a gente. Ela falou: você está dizendo? Eu falei: eu acredito.
acredito em você, irmão. Pastor, o senhor pensou em desistir? Várias vezes. Pastor, o senhor pensou em abrir mão? Várias vezes. Várias vezes. Fiquei 1 ano vindo para o culto, saindo daqui 10h30, 11 horas da noite e voltava para Teresópolis. Quarta-feira vinha para cá de novo. Ficava aqui até 10 horas da noite atendendo os clientes, voltava para Teresópolis. Não foi um dia, não. Foram 1 ano e 1 mês fazendo isso. Eu estava decidido. E quando a gente perdeu o recurso financeiro, ela falou: e agora? Eu não tenho mais nada eu não tenho mais nada. Eu falei: Deus vai nos sustentar. Você vai ser agora a minha ajudadora. Que ela nunca foi uma mulher do lar, nunca foi. A gente tinha empregada em casa. A Cristina, ela trabalhava. A Cristina tem 10 anos que ela é sustentada por mim. Tu pensa a crise que essa mulher passa. Uma pessoa que é totalmente independente, ganhava mais de 5 salários, 10 salários por mês. Abrir mão disso para ir atrás do maluco, para dentro de um bairro chamado Arsenal, com 20 pessoas dentro da igreja. Não tinha telhado, irmão. Aqui era só a telha de brasilite, esquentava pra caramba. O teu pastor caiu aqui nesse altar porque escorregava. Tá rindo, né, Beth? Beth lembra? Por quê? Porque eu decidi. Nós somos muito vulneráveis. Sabe o quê? A moda, o hoje, o agora, a vida que nós estamos vivendo. Olha, querido, não compare a sua vida com a sua vida de hoje, porque o hoje é para hoje. O amanhã a Deus pertence, Ele tem muito mais para você no amanhã. Agora você não pode viver no amanhã, você tem que viver no hoje, porque o amanhã ainda não chegou. O que chegou é o hoje. Então vivo hoje. A decisão era para hoje. Eu falei: eu não posso mais abrir mão, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando eu falo para você que a decisão, ela abre portas, a decisão mexe no impossível, é o que Deus tem feito na nossa vida. Deus tem feito isso porque decidimos. Não sou melhor do que qualquer homem aqui dentro, mas Deus começou a melhorar meu salário na empresa. Depois que eu vim para cá, meu salário quadruplicou. Coisa impressionante que Deus fez. Não estou falando que eu ganho igual o presidente da empresa, de maneira alguma, nem do meu gerente, mas a pessoa que faz a mesma função que eu ganha praticamente a mesma coisa. Deus falou que ia fazer, Ele fez. Mas o dia que Deus me tirar dessa empresa, eu ainda tenho chão para caminhar, porque o meu chão não é a empresa que eu trabalho. O meu chão é o Senhor que coloca todos os dias da manhã de colocar o pé. Por quê? Porque eu vivo por fé e não por vista. Então a pergunta é, nessa noite para você: lhe foi proposto, você está disposto? Nós falamos até o ponto 2. Semana que vem tem o 3, 4, 5 e o 6. A gente vai ter um pouco mais de tempo. Mas hoje a pergunta é: está disposto? Ou você só vai ficar do lado do proposto? Porque tem muita gente aqui que está no lado do proposto. Tem muita gente aqui que fala: eu aceitei, eu quero, mas não está disposto a abrir mão de mais alguma coisa. Não está disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não está disposto. Oh, Deus está procurando pessoas dispostas nessa noite. Feche os seus olhos e abre o seu coração. O Senhor vai estar cantando. E esse momento é seu momento. É o momento de você decidir de verdade, de dizer: Deus, olha, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero cumprir, Senhor, o ID do Senhor, por onde eu for. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar.
sacrifício vivo eu quero oferecer. Isso aí é a decisão. Teu fogo arde em mim. E quando arde, muda o nosso viver. Muda o meu viver. Aí você passa a ser tempo. Aí você começa Sou a ser tempo. teu templo. Começa a ser o altar do Senhor. Sou teu altar. E a decisão gera um sacrifício. Sacrifício vivo eu quero ver. É o sacrifício que Ele quer. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios e não minha alma? Eu quero entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for, se o meu coração não queimar por ti. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não, não, não se apagará. Senhor, nessa noite, nós não queremos sair daqui mais uma vez emocionados, Pai. Não. Nós queremos sair daqui decididos hoje. O Senhor nos chamou aqui e esse mês é um mês de decisão, Senhor. Estamos decididos a cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor nos propôs. E nós aqui do Arsenal dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Que o Senhor possa falar conosco essa semana, através das nossas células, através da palavra de quarta-feira. Porque nós não queremos só nos emocionar. Nós queremos ter o nosso coração ardendo. E que o avivamento aconteça na nossa rua, na nossa casa. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Hoje a gente não vai chamar ninguém para orar aqui, mas semana que vem a gente entra no outro nível da mensagem. Mas eu quero que você vá para casa pensando nessa palavra. Pode acender. Você vai para casa pensando nela. E nós vamos continuar em pé, que nós vamos ofertar ao Senhor agora, com muita alegria. Quero dizer para você que até ofertar é uma decisão. Ser fiel ao Senhor é uma decisão. Todas as vezes que a gente abre a nossa conta bancária, se eu abrir a minha aqui agora, você vai ver que eu estou negativo. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Então, eu quero que você entenda isso. Decida fazer a vontade de Deus e ser fiel a Ele. Amém? Vamos ofertar com alegria, a gente já está indo embora. Em nome de Jesus, sai do seu lugar com alegria. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue
sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém. Estenda suas mãos para cá. Paizinho, nós somos gratos a Ti pelas ofertas, pelos dízimos. Senhor, que a fidelidade, Pai querido, possa ser a semente da prosperidade dos Teus filhos. Que o Senhor possa abençoar. Consagramos a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus, a paz de Jesus. Queria chamar aqui rapidamente a nossa querida irmã Raquel, me perdoa, estou muito cansado. Eu não dei nem para daqui, eu estou cegueta. Ela falou, pastor, vim até com o cordão para o senhor ver. Eu falei, minha filha, eu estou cegueta, não dá nem para enxergar daqui para ali. Estou na bênção. Irmão, essa irmã Raquel está com a gente há algum tempo. Essa semana nós batemos um papo, conversamos muito. Temos que conversar mais. E ela falou, pastor, eu quero ficar nessa família abençoada da IMA. E eu quero dizer para você que é um prazer ter você como nossa ovelha, de verdade. Bênção muito, bênção pura. O condomínio Life será, o nome lá vai ser Yahvé Chamar. O Senhor está aqui. O Life 1, 2, 3, Bela Vista, todos aqueles lá, em nome de Jesus. Amém? Irmão, vocês recebem a nossa irmã Raquel? Então, por favor, me ajude. Enquanto elas estão vindo, nós temos cantina hoje. O que é de cantina? O que é cantina hoje, gente? Tem cantina? Marcela, tem cantina? Cachorro quente na cantina. Não passa, não chega, passa lá. Amém. Amém. Queridos, glória a Jesus. Amém. Estenda suas mãos para cá. Paizinho, nós abençoamos a Raquel. Declaramos, Pai, que ela, Senhor, está sobre esse rebanho que o Senhor tem me dado. Que o Senhor me dê graça para pastorear a tua filha, direcioná-la, repreendê-la se preciso for, para a glória do teu nome. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vinda, filha. Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Amém. A cantina está lá. Vai ser cachorro quente de linguiça. Ih, rapaz, até eu vou comer, hein? Tirou onda. Separa um pastor. A salsicha está aqui, linguiça. Salsicha e linguiça. Tem os dois. Amém? Glória a Deus. Vamos para casa? Vamos para casa, irmãos? Glória a Deus. Os aniversariantes, em nome de Jesus. Vem, Lavínia, quero orar por você. A Lavínia está aqui, está fazendo aniversário, já subiu. Vem aqui mesmo. Cadê? Tem mais aniversariantes dessa semana que eu não orei, que eu deixei de orar. Em nome de Jesus, vem, gente. Vem para a gente acabar o culto. O povo quer ir embora. Eu estou cansado. Mas quem, irmãos? Mas quem que não veio ainda? Vem que eu quero orar. A Jéssica está aqui, é verdade. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, aqui está a Lavínia, faz aniversário hoje, 9 anos. Que
Que o Senhor continue, Senhor, abençoando a Lavínia, guardando a Lavínia. Pai, abençoando os teus filhos, a Keira, Senhor, a tua filha, o Fininho, em nome de Jesus. Quero abençoar a vida do Jefferson, Senhor, declarar a bênção do Senhor sobre a vida dele. Que o Senhor dê, Senhor, muitos e muitos anos de vida aos teus filhos, debaixo da tua potente mão. Em o nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém. Mais uma coisa que eu quero falar com vocês. Nós estamos transmitindo agora o nosso culto online também. A partir de hoje, o Marcelo assistiu o culto lá no hospital. O pessoal da mídia aí tem um recado para o Marcelo, que o Marcelo mandou para você. Que lê aqui, ele mandou no meu telefone. Ele escreveu assim, irmãos. Peraí, deixa eu virar aqui que eu tenho que achar o Marcelo. Marcelo Teles aqui. Tô firme aqui assistindo, pastorzão. Hoje está 100%. Uhul! Estou lendo literalmente o que ele escreveu. Qualidade muito boa, hein? Estou aqui direto do Cafofo. Assistindo. Glória a Deus. Ó. Eu não fui salvo à toa, não. Aí botou as minhas figurinhas. Essas aqui eu acho que eu não tinha. Tem uma que eu estou com um pastel na mão. Tu vê que é isso? Irmão, bênção pura. Marcelinho está internado ainda. Ele está precisando de uma clínica para poder fazer a diálise aqui fora. Mas a gente crê que Deus vai recuperar o rim dele em nome de Jesus. E ele vai sair. E ele falou comigo: se sair essa semana, eu vou até trabalhar no encontro. Rapaz, ele é doido. Pastor, eu vou. Eu falei: amém, meu filho. Você pode ir, está animado. Amém, irmãos? Vamos para casa? Entre lá no YouTube, curta a mensagem e compartilhe essa mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir sobre estar disposto. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa semana. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado por os irmãos que trabalharam no almoço. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos surpreende. Muito obrigado. Que o Senhor nos dê, Senhor, uma semana abençoada. Prepara o nosso encontro. Que as pessoas possam ser, Pai querido, totalmente tocadas pelo Senhor. Que não sejam os palestrantes falando, mas que seja o Espírito Santo liberando uma palavra sobre a vida deles. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, a bênção do Senhor Jesus sobre a tua igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Que todos digam...